bem, irmãos, estamos aqui de volta, depois de tomar um cafezinho, dar um pouco para desenferrujar o cadáver e dar mais uma olhada na palavra de Deus. Eu tenho pressa porque o Senhor Jesus está voltando e eu quero me desincumbir dessa tarefa e deixar o maior número de mensagens gravadas. E depois, se vocês ficarem ou eu partir, vocês vão ter tempo de sobra e chorar a minha ausência. Até parece que estou profetizando a minha ida, mas daqui a pouco, se Deus quiser, a hora que quiser me chamar, eu já tenho dito e vou dizer de novo: eis aqui, Senhor. Não envia-me, mas busca-me. Se quiser me enviar também, bom, amém? Eu ainda estou trabalhando no capítulo 1, versículo 10, quando João disse: eu fui arrebatado. E como João era o servo de Deus, fiel a Deus, e foi levado ao céu em espírito, Deus começou a mostrar para ele as revelações do Apocalipse e as coisas que em breve devem acontecer. Eu disse para os irmãos que existem 3 teses, 3 escolas de teólogos, que uns acreditam na pré-tribulação, como eu acredito que Jesus vem antes da grande tribulação, outros acreditam que Jesus vem no meio da grande tribulação, também não é errado. O importante é nós ser salvos. Eu quero ir na primeira, mas se eu não for na primeira e for nos 3 anos e meio, ainda Deus está guardando a sua igreja, o seu povo. Eles têm que passar no deserto, a igreja. Não estou contrariando, porém, e tem aqueles que dizem que Deus virá buscar a sua igreja depois da grande tribulação, pela qual também apresentam alguns versículos e eu vou refutar. E vou tentar esclarecer a esses irmãos, ou esses pastores, ou esses líderes, que eu tenho razão. E que a palavra de Deus, ela não se contradiz, irmãos. A Bíblia responde pela própria Bíblia. A questão é ler o texto e o contexto. Em outras palavras, fazer uma exegese profunda. O que é uma exegese? É cavar o poço, e cavar, até encontrar a água limpa. Lá embaixo, às vezes passa a rocha, pedra e fúria, e solta rojão para explodir aquelas pedras. Eu já fiz alguns poços na vida, e acompanhei pessoas que eram perito em fazer poços, e uns começavam a desistir no primeiro obstáculo que tinha. Isso aqui não dá água, cavava 6 metros, 8 metros, não, aqui não tem água. E outro que chegava lá e dizia: não, ele só cavou 8 metros, mas nos 10 metros da água. Uma vez nós fizemos um poço com 21 metros. E tinha quem ia lá embaixo que tinha que ter um pulmão muito bom. À medida que você vai descendo, cavando, o teu pulmão vai se adequando com a falta de ar e você vai criando resistência no teu pulmão. E se você não é acostumado, você vai descendo, você chega na metade, uns 10, 11 metros, você pede para subir porque falta ar. Quando a pessoa está lá embaixo, ele praticamente trabalha de olhos fechados, porque a claridade não chega no fundo. Se ele acender uma lamparina, que naquele tempo não existia luz elétrica, o fio da lamparina, tinha que levar uma lamparina com bastante azeite ou óleo, e deixar um pavio bem grosso, uma lamparina com um pavio bem grosso, e ele ficava comprido, que não uma vela assim acesa, porque ele procurava oxigênio lá em cima. De repente aquele oxigênio, aquele coisa que ia queimando, ia formando uma serração, e quem estava lá em cima não via mais quem estava lá embaixo. Se morresse, ninguém percebia, por causa da fumaça que ia parando e depois ia subindo devagarinho, porque o vento de cima abafava aquela, mas ela tinha que subir. E quem estava trabalhando, de vez em quando ele percebia aquele cheiro. Ei, fulano! Ele só escutava poft, poft, poft.
com a marretinha, com o enxadãozinho, com o picão, com a ferramenta de trabalhar lá embaixo. Assim é o conhecimento da palavra de Deus. Assim é o exercício do conhecimento da palavra de Deus. Deus disse para Oséias, capítulo 4, 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da palavra. Assim como tu não guardasse a palavra, nem por conhecimento, eu não vou te colocar por profeta e nem por sacerdote. E os teus filhos vão se envergonhar na porta da tua casa. Você vai ser um escândalo para a tua própria família. Eles vão dizer, eu não participar da igreja do meu pai, ele só fala abobrinha, ele fala com coisa. E os teus próprios filhos vão te desprezar. E os teus vizinhos nem querem te ver. Aquele crente chato, ele pensa que é pastor, mas não é nada, coitado. Eu estou pregando para aquele que quer se formar pastor, que tem uma ambição, um desejo no coração, isso é bom diante de Deus. Eu te digo que continua, meu irmão, mas vai cavar o poço, vai fazer uma exegese bíblica. Eu insisto nisso aí. Cada vez que eu abro, eu tenho que falar. O Espírito Santo me insiste para falar contigo. E lá no capítulo 6 de Oséias, versículo 3, ele continua, desde o capítulo 4, exortando o povo de Israel, exortando nós também, e ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva que raia na manhã do dia, assim brilha a tua luz diante da face do Senhor. Cada vez que nós lemos a palavra, o Espírito Santo vai revelando para nós, e de repente nós estamos brilhando diante da face do Senhor. Sabe por quê? Como Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, e o povo aqui embaixo, não, Moisés, nós não podemos falar com Deus. Sobe tu, Moisés. E Moisés ficou lá 40 dias entre a glória do Senhor. Quando o povo desceu do monte, o povo diz, Moisés, a tua face brilha. Nós não podemos contemplar a tua face. Coloca um véu sobre a tua cabeça. Amém? Que a nossa face possa brilhar e refletir a luz do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos para frente. Então, eu disse para os irmãos que estão acompanhando paulatinamente, com paciência, na hora do descanso à noite, eu me acordei 5 horas da manhã e me deitei às 10 e me acordei disposto. Se você é malandro e dá folga para o teu corpo vai te deixar você apodrecer na cama. Porque o corpo judia. É corpo, alma e espírito. O maior inimigo nosso é o corpo, a carne. Nem vou entrar por esse detalhe. E aí o corpo sufoca a alma. E a alma batida, o Espírito Santo tenta lutar para reanimar, porque a alma fica entre o corpo e o espírito, corpo, alma e espírito, ela fica balançando, é o pêndulo da balança, conforme pesa mais ela vai, quer dar sustentação ao corpo, porque estás abatido, a minha alma, porque está faltando alguma coisa, Senhor. Mas quando o corpo não dá chance, eu já falei, e vou falar de novo. Em nosso coração existem dois elementos. Primeiro, um trono e uma cruz. Quando o meu corpo, o meu eu está na cruz, Cristo está no trono. E quando Cristo está na cruz, o meu eu está no trono. Então deita na tua cama, no teu trono e fica lá apodrecendo. Irmão José, você está... Não estou bravo nem nervoso, estou falando com sinceridade diante de Deus. Aceite quem quiser, quem não quiser... Só uns tempinhos que Deus vai me dar aqui. Escreve de novo, estou só falando isso, para você aproveitar. Tem tantos, falando abóbora aqui, tanta coisa ruim. Eu digo, meu Deus, me desperta, Senhor, cada dia mais. Me acorda, Senhor, às 4, 5 horas eu estou aí, Senhor, me acorda. Faço minha oração, Jesus, estou aqui, eis-me aqui. E corro aqui para o porão, onde ninguém me escuta. E aí eu vou... E cada vez que eu leio a Bíblia tem mais coisa.
Então eu falei para os irmãos, a Bíblia ela se revela assim, em primeiro lugar na parte simbólica. Tem muitas partes que é uma simbologia, um símbolo, que Deus tem que trabalhar através do símbolo aqui, porque nós não vimos o céu, não vimos como é lá. Então tem a simbologia aqui de tantas coisas referentes ao céu, inferno, tal. Primeiro é o sentido da simbologia. A outra parte é literal. Ele tem que falar as coisas que são literais mesmo, que está mais na cara que pó de arroz, porque muitas vezes nós não enxergamos um palmo diante do nariz. E outras vezes Deus fala por parábola. Dá um exemplo aqui na terra com aquilo que é lá no céu. Jesus falou em muitas parábolas e tem gente que leva aquilo literal. Por exemplo, irmãos, capítulo 16 de Lucas, quando fala ali que o rico, o rei, foi para o inferno, e já pensa que todo rico vai para o inferno. E tem pregador que mete o pau no rico, e se entra um irmão lá, que alguém que é um pouquinho abastado, que muitas vezes entra para ajudar ele, diz, eu aqui nunca mais boto o pé. Ele está me matando a pau. Eu vim aqui para receber uma bênção, ele disse que o que eu tenho é do diabo, e foi o diabo que me deu e tal. Por causa disso entrou a teologia da prosperidade, e também a outra doutrina errônea. Eu podia falar sobre a teologia da prosperidade em mais de 1 hora, 2 horas. Não é se firmar na riqueza, mas se Deus te deu, Deus está te honrando. Serve ao seu Senhor com todos os seus bens. Abraão foi. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com a mão atrás e outra na frente. Como dizia minha mãe, não tinha merda no cu para cagar. Mas Deus honrou ele, que foi o homem mais rico da época. Tinha 318 soldados aos seus cuidados. Abraão, além de ser rico, era um homem valente. Mas era pacífico como um boi de cana. E aí entra, irmãos, Jacó saiu também com a mão atrás, outra na frente. O sogro disse, cara, tu estás aí 10 anos trabalhando comigo, estás mais rico do que eu. Começou a ter uma inveja do próprio genro. Até que Deus falou com ele, Jacó, pega a tua esposa, os teus servos, os teus criados, e vai para Betel. Depois lá em Betel, Deus falou com ele de novo, vai te reconciliar com teu irmão quando ele lutou com o anjo. E quando ele foi encontrar com seu irmão Esaú, ele mandou 4 levas de pessoas, e olha lá, quantos camelos, quantas ovelhas prenha, camelas prenha também, e camelos sadios, quantas camelos e ovelhas eu falei, né? Quanto ouro e quanta prata, repartiu em 4 turmas. Como se os soldados de Esaú viessem, porque estava dentro do território de Esaú, se alguém te interpelar, diz, o meu senhor Jacó está levando um presente para Esaú, nem disse que foi, entende o que é? E lá veio, de repente chegou a notícia na casa de Esaú. Esaú foi recebendo aquele presente, ele pensou, aquele que eu jurei de morte lá atrás, está querendo amizade comigo e está querendo pagar o direito da primogenitura que ele ficou me devendo, porque eu fiquei com a terra, mas ele ficou com a mão atrás, outra na frente, então deve ser um coitado. Mas não muito coitado, porque olha o presente que deu. Aí cria uma dúvida, e de repente ele olha lá no horizonte, vem Jacó. Como é que Jacó vem? Em cima de uma carruagem real? Jacó vem sozinho, se arrastando com a perna, quase que com uma perna só, se escorando numa vara, e a perna se arrastando porque o anjo tinha tocado na sua coxa, era o seu orgulho. E Esaú olhou ele assim, coitado do meu irmão, o que aconteceu com ele? Entrou um arrependimento, angústia, porque já tinha perdido o pai, já tinha perdido a mãe, tinha casado com uma mulher ímpia, e foi um espinho para o pai e para a mãe, e para ele também tinha sido um espinho, ele botou na cachilota o que eu tinha e o que eu perdi. Mas o meu irmão veio, e diz a Bíblia que se abraçaram e choraram.
Isaú disse, olha, toma o que é teu, fica aqui, nunca mais sai daqui. Amém? Glória a Deus. Então eu vou trazer essa manhã, esses 10 minutos, já passou isso, 10 minutos que me resta, e eu vou continuar depois. Alguns motivos pelas quais nós cremos no arrebatamento da igreja e uma espécie de interpretação da Bíblia Sagrada. Também tem alguns hebraísmos. O que é hebraísmo, pastor José? Hebraísmo é uma linguagem dos hebreus. É como tem aqui o nosso português. Nosso português, a casa correta a palavra correta é lar. Mas nós dizemos lá o meu PTH de Muriçoca, a minha ranchola, a minha habitação, entende? Quantos sinônimos nós colocamos nós mesmos? Eu digo, chega lá no meu PTH de Muriçoca, a pessoa fica coçando a orelha. O que é PTH de Muriçoca? Na linguagem do peixista, é minha casa, meu rancho, minha habitação, minha moradia, meu palácio. Entende, não é? Então tem os hebraísmos também, que a gente também tem que entender, compreender. Embora que a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, aí veio a Septuaginta no tempo do Alexandre, lá no Egito, na Alexandria, quando Jeremias foi para lá, na perseguição no ano 600, e lá se formou uma comunidade judaica que era temente a Deus. E o Alexandre mesmo grande, que viveu só 28 anos e dominou a terça parte da terra, mais que Roma. E ele ficou tão triste, tão deprimido, que aos 28 anos não tinha mais território para conquistar, que ele morreu. Não tinha mais ambição. É motivação, chama-se isso. A lei da motivação. Assim como existe a lei da atração. Não vou entrar sobre essas leis aí, porque Deus o livre, né? Já disse, eu vou ficar com a barba arrastando lá no chão e não termino. Então, nós vamos tentar esclarecer quanto melhor para os irmãos que têm interesse em ouvir a palavra de Deus. Eu vou começar a dar algumas razões. Eu tinha dado 7, mas já esqueci de algumas, pelo menos 3, 4 eu vou dar. Depois, ao longo do Apocalipse, eu vou me lembrando e vou... agora me lembrei de uma. Apocalipse 3:10, da ira. Vou marcar até aqui para não esquecer. A ira do Cordeiro. Deus nos não predestinou para a ira, como diz o apóstolo Paulo. E Deus, assim como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, ou da hora da tentação, ou da provação que há de vir sobre todo mundo. Isso é também uma razão pela qual eu creio que Jesus virá buscar o seu povo antes da grande tribulação. Vamos lá, senão você corre e eu fico falando sozinho. O primeiro ponto que eu creio, e nós vamos trabalhar um pouquinho mais profundo nisso, talvez só isso já te convence, e você manda essa live, é live que diz, né? Essa gravação para quem você quiser, manda para o teu pastor também, não tem problema. Se ele é um servo de Deus e quer conhecer a palavra de Deus, ele vai me entender. Senão ele vai dizer, não, nem ouve, é bom você não ouvir. Logo aquele lá, deixa quieto. Não briga com ele, continua lá. E tira um tempo dele, ver se realmente ele tem amor pela tua alma, não, ou pelo conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu falo isso porque eu estou com 50 anos, mais 50 anos de fé. Passou tantos obreiros. Eu nunca tive interesse de pastorear a igreja, porque eu sempre me sentia incapacitado.
Eu tinha medo de pegar uma igreja com 10 ovelhinhas e ficar só com uma. Eu e a minha esposa e os meus filhos. Só. Entende? E Deus foi tirando, me moldando, me capacitando. E aí, pela misericórdia de Deus, fiquei 35 anos atendendo a igreja. Ovelhinhas de Jesus. Sempre trabalhava como ovelhinhas de Jesus, nunca como cabrito. Ah, aquela cabritada lá, epa, eu queria pegar aquela cabritada, queria cuidar daqueles cabritão, aquele chifrudo. Não, José, você não ia aguentar uma semana. Pela misericórdia de Deus, havia mudança no campo, porque ninguém queria cuidar daqueles cabritos, que eles diziam. Eu fui cuidar de uma congregação que o pastor teve que fugir. O cara ficou na frente da porta da igreja até 11 horas da noite. Queria dar um pau nele, para ele deixar de ser sem vergonha. E eu, uma chuva, e eu cuidando do outro lado, esperando quando o pastor viesse para apartar a briga. Até 11 horas da noite. Ele saiu em frente da igreja, queimando o pneu, e foi para casa. Eu digo, não vou. O diabo não vai roubar essa alma, esse cabritão aí. Porque daí eu fui cuidar naquela igreja. Numa reuniãozinha lá por casa de saia comprida, o pastor disciplinou 9. Desses 9, tinha 2 presbíteros e um diácono, que era esposo das mulheres, era uma reunião das irmãs de circulação. E ele disse, eu vou pegar esse vagabundo aqui, eu vou quebrar ele de pau. E o cara era meio resolvido, e pegava mesmo. Aí fizeram uma reunião, quem é que vão colocar lá? Vamos colocar o Ama. Ele trabalha voluntário mesmo, ele é meio maluco da cabeça. O Ama ligou para mim. Tu vai assumir a igreja tal. Amém, pastor. Olha, eu não vou mandar ninguém lá não, viu? Nem eu vou, nem o vice-presidente. O cara era vice-presidente. Tu vai lá e assume. E disse que foi eu que te mandei. Tá bom. A minha velha lá para cima, a igreja estava... Tinha gente, né? Falei com o porteiro e os irmãos esperando o dirigente para vir dirigir o culto. Uns conversando, outros orando, outros tocando violão lá em cima, estava virado na pandemia. Não. Mas eu cheguei um pouquinho de tempo, uns 15 minutos. Falei com o porteiro, olha, o pastor pediu para mim vir dirigir o culto. Tá bem, irmão. Amém, irmão, amém. Aí eu fui lá para cima do púlpito, orei o tempo determinado. Agora comecei a cantar um corinho. Aí disse para os irmãos que eu estava assumindo a congregação, eles não acreditaram, ficaram assim, não veio ninguém, nem vice, nem pastor nenhum. Tinha 5 pastores no campo, mais os dois, o vice e o presidente, eram 7, 8 comigo. E aqui aquele irmão disse, onde está aquele vagabundo? Me parou lá na frente e disse, eu não sei o que está acontecendo com vocês. Ah, mas eu sei, foi assim, eu vou lá dar um pau nele, ele não tem coragem de pisar o pé, eu disse que eu ia quebrar ele todo de pau. E saiu lá. Passou uns 3, 4 dias, eu fui lá na casa desse irmão bravo, nervoso, muito. Meu pai do senhor, irmão José, entra aqui, eu pensei que você não vinha. Disse, não, você não tem nada contra mim, eu também não tenho contra você é um servo de Deus, um presbítero, um ancião da igreja. Fui. Até que fiz os dois fazer a paz. Não demorou muito tempo não, porque eu lhe disse assim, não rapaz, ele é teu amigo, você que não entendeu ele é um servo de Deus, ele tem uma chamada, você também é um servo, tem uma chamada, por que deixa o diabo entrar no meio e tal, botar uma cunha aí, só por causa dessas coisinhas de vestido de mulher, que ele não honrou a tua mulher, falou um besterol aí, tu não pode nem defender a tua mulher, porque tu não sabe o que está dentro dela, não estou acusando ela, mas amanhã depois ela pode fazer uma vergonha para ti, e daí tu vai dizer que o pastor tinha razão, talvez ele profetizou, não sei. Não estou sabendo, não conheço vocês, estou indo aqui só vim aí dirigir um culto. Ele olhou assim para mim. Mais tarde se apartaram, porque a mulher dele realmente era meio leviana. Dá para entender?
Então, irmãos, a gente tem um pouquinho de experiência. Eu gosto de falar essa experiência para você que está se formando pastor e amanhã depois vai assumir uma igreja, para fazer algumas considerações. Guarda com você, irmão. Eu vou lá, gravando tudo, já vou deletando tudo, excluindo, porque esse negócio de memória aí é uma mexeria, uma merdinha, e aí tem que trocar cartão, descarregar, e um cartãozinho só de memória já é 50 pila, e eu não estou aí para... Entende? Então eu deleto tudo, vou ver se demora, mas não, chega. Até já.